E o Corinthians promete terminar 2025 sem dever absolutamente nada para seus jogadores. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes sobre essa história e fala também sobre uma reunião super importante no Corinthians nessa quinta-feira em debate o futuro patrocínio master do Timão. Isso sem falar de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso te contar agora sobre uma reunião super importante no Corinthians, marcada para essa quinta-feira. O presidente Osmar Stabile e membros do CORE, o Conselho de Orientação, vão se reunir para definir se o Corinthians fecha com a Responsa Gaming ou se mantém o contrato com a Esportes da Sorte. Na mesa, as duas propostas. A da Esportes da Sorte, da renovação do contrato, o atual é de 103 milhões de reais. A partir de 2026, se o Corinthians aceitar essa oferta, o Timão passa a ganhar 150 milhões de reais fixos, mais 50 milhões de reais de bônus. Acontece que a Responsa Gaming, uma empresa recém-criada e ligada a pessoas que estiveram na PixBet, a Responsa Gaming topa pagar 180 milhões de reais fixos, com uma série de bônus que levariam para mais de 220 milhões de reais. Importante registrar que a Responsa Gaming topa fazer um adiantamento do dinheiro para que o Corinthians utilize a grana, por exemplo, para a quitação do Transferban. Hoje o Corinthians deve cerca de 85 milhões de reais. O que pega é que o compliance do Corinthians fez uma série de apontamentos a essa empresa, colocando em dúvida a capacidade financeira de a Responsa Gaming cumprir com esse plano de 3 anos de contrato e pelo menos 180 milhões de reais por ano. Os apontamentos foram respondidos e serão apresentados ao Stabile e também ao CORE na reunião dessa quinta-feira. Queria lembrar também que entre os bônus previstos no contrato da Responsa Gaming, 12 milhões de reais são por participação na Libertadores da América. Então o Corinthians pode ter mais ou menos 50 milhões de reais de adiantamento da Responsa Gaming, além de 12 milhões pela presença na Libertadores em caso de título da Copa do Brasil. Já seriam 62 milhões para a utilização da quitação do Transferban. Para completar, registrar que o Corinthians decepcionou dentro de campo contra o Vasco da Gama, empate em 0-0 na Neoquímica Arena, com direito à reclamação de Memphis Depay quando substituído e de Dorival Júnior xingando um torcedor do Corinthians, de FDP, enquanto se dirigia para o vestiário. Ele foi xingado primeiro e devolveu com mais xingamentos. Corinthians não fez bom jogo, pelo contrário, o Vasco foi melhor do que o Timão, especialmente no primeiro tempo, bem melhor. O segundo tempo foi um pouco mais equilibrado, até porque o Vasco apresentou uma pequena queda física. Fiquei com a impressão de que, apesar do empate em 0-0, o Vasco tem mais motivos para lamentar do que o Corinthians, porque o Vasco teve mais perto de vencer o jogo. A partida foi fraca, especialmente levando em consideração que tratava-se de uma final de Copa do Brasil. Tudo ficou para a partida da volta, jogo marcado para as 18 horas do próximo domingo no Maracanã. O campeão recebe 77 milhões de reais, a taça e a vaga na Libertadores da América na fase de grupos. Já o vice fica sem Libertadores, vai ter de se contentar com a Sul-Americana e pior, em vez de 77 milhões de reais, embolsa apenas 33 milhões de reais. 0-0 dessa quarta-feira foi assistido por 46.616 pagantes, com uma receita recorde do estádio corintiano, 5 milhões e 400 mil reais brutos. Bora falar agora sobre o Corinthians. Conversei com o presidente Osmar Stabile, que está super animado com a possibilidade de, pela primeira vez em anos, encerrar uma temporada sem nenhuma pendência com o elenco alvinegro. O Corinthians pagou nos últimos dias os bichos das passagens na Copa do Brasil, das oitavas e das quartas de final. E a promessa é que assim que a participação na competição terminar e o Corinthians receber seu prêmio, seja como campeão ou vice, vai zerar todas as pendências com a Copa do Brasil. Salários e direitos de imagem seguem em dia há bastante tempo. Havia um probleminha com luvas que também foi resolvido. Corinthians fez, nos últimos dias, com 4 dias de antecedência, o pagamento da segunda parcela do 13º. Para atletas e para funcionários, a primeira parcela havia atrasado, está tudo resolvido em relação ao 13º. A única pendência que o Corinthians ainda tem diz respeito a Memphis Depay, que chegou a ter 23 milhões de reais a receber do Corinthians.
fizeram um acordo de 5 parcelas. 4 parcelas de R$1 milhão e a última de R$19 milhões. Mesmo sem ainda ter recebido os documentos assinados do staff do Memphis Depay, o Corinthians já iniciou esses pagamentos. A primeira parcela de R$1 milhão foi paga em novembro, outra parcela de R$1 milhão será paga em dezembro, em janeiro e fevereiro mais 2 parcelas de R$1 milhão cada. Até que em março vai caber ao Corinthians fazer o pagamento de R$19 milhões. O Corinthians condicionou essa parcela maior para março, que é quando cai a grana da LFU. Só para arrematar, lembrar que o Corinthians está muito ansioso com o desfecho da Copa do Brasil. Em caso de título, em vez de R$33 milhões, o Corinthians tem direito a R$77 milhões. E você, o que pensa sobre as contas do Timão? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. O que você acha da ideia de trocar Gabigol por Fagner? Maluquice? Pois saiba que esse movimento tem ganhado cada vez mais adeptos dentro do Corinthians. Já havia contado para vocês que o Gabigol desperta a atenção dos dirigentes mais próximos de Osmar Stabile. Muita gente defende que o Gabigol vire reforço alvinegro. Essa possibilidade estava praticamente descartada diante da possibilidade real de continuidade de Memphis Depay e Yuri Alberto. Mas, dentro do Corinthians, começa a surgir uma esperança, uma luz no fim do túnel. É que o Cruzeiro quer a manutenção de Fagner emprestado até dezembro de 2026. O contrato atual de empréstimo se encerra no fim desse ano. Ele tem mais um ano de contrato com o Timão. E o Cruzeiro decidiu pela permanência do Fagner, até por isso vai procurar o Corinthians para iniciar discussões sobre o tema. Fagner foi emprestado ao Cruzeiro de graça, com metade dos salários pagos pelo Corinthians, a outra metade pelo Cruzeiro. Ele ganha R$800 mil mês. Qual a estratégia de Osmar Stabile e companhia? Quando o Cruzeiro procurar para tratar sobre o Fagner, o Corinthians vai tentar entender as condições para um eventual negócio com o Gabigol. O grande problema diz respeito ao salário do atacante. R$3.450.000 por mês. É quanto o Gabigol ganha entre salários, direitos de imagem e luvas. Sim, o Gabigol é hoje o terceiro jogador mais bem pago do futebol brasileiro, só atrás do Memphis Depay e do Neymar. Se o Corinthians conseguir a aprovação do Cruzeiro para um empréstimo gratuito e com parte boa dos salários dele sendo pagas pela Raposa, pode haver negócio. Qualquer outra negociação que envolva mais dinheiro vai ficar bem complicado, especialmente para um Timão que passa por enorme crise. Corinthians e Cruzeiro se enfrentam no jogo de ida da final da Copa do Brasil na noite dessa quarta, Neoquímica Arena absolutamente lotada, jogo que vale R$44 milhões, além de vaga na Libertadores da América do ano que vem, em uma taça absolutamente importante. Para você da Corinthians ou Cruzeiro, já usa espaço para comentário e registra sua opinião. Seria bom nomes para o Timão, certamente. Mandaca, Fidelis, lateral direito do Flu, Dieguinho, volante do Ceará, Spinelli, atacante do Del Valle, pré-contrato com o Matheus Pereira. Matheus Pereira tem sido especulado como possível reforço do Palmeiras. Acho pouco provável que o Matheus Pereira saia do Cruzeiro de graça para jogar num rival brasileiro. Posso quebrar cara? Posso. Mas o Matheus Pereira passou o ano inteiro prometendo para o dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, para o filho dele, o Pedro Júnior, e para o Paulo Pelaipe, que já nem está mais no Cruzeiro, que ele só sairia do Cruzeiro ao fim do contrato, ou seja, sem renovar o vínculo, se fosse para jogar no exterior e realizar o desejo dele e da família de voltar a morar na Europa, tá? Ele é torcedor do Cruzeiro, super identificado com o clube, tem um salário alto, próximo a R$2 milhões por mês. O Pedro Lourenço topa lhe conceder um belo aumento salarial, enfim. Rapaziada, boa, então esse aí foi o giro de notícias de hoje, né, cara, nesta quinta-feira, dia após a final da Copa do Brasil contra o Vasco da Gama, o Corinthians que ficou no 0-0-0-0-0, não conseguiu fazer um gol no Vasco da Gama, né, cara, o eterno freguês, aí o Corinthians não conseguiu fazer gol, não jogou bem, o Vasco marcou bem ali a jogada que o Dorival tinha pra fazer, não anulou os jogos aí do Dorival. Agora, cabeça no lugar, domingo a gente precisa enfrentar o Vasco de igual para igual para poder sair. Tá tudo agora tá tudo normal, né, rapaziada? Não tem vantagem para nenhum lado. A única vantagem que tem é o Corinthians, o Vasco que vai jogar no Maracanã com sua torcida a favor. Porém, isso não é empecilho, porque o Timão é o time mais querido, mais poderoso, o melhor time do mundo, que vai aplicar uma goleada de 5-6-1 aí no Vasco da Gama no próximo jogo. Deixe aí no comentário seu palpite, sua opinião. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!